E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Iago, do canal Somatório do Saber, e estou aqui iniciando o canal com esse vídeo aqui para falar sobre os conjuntos numéricos, né? Quem são os elementos de cada conjunto, onde eles estão organizados e o porquê. Bom, a gente vai começar pelos números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais são aqueles números que nos permitem a contagem de objetos. 3 maçãs, 10 bananas. Esses números são os que representam nossos números naturais. O 0, o 1, o 2. Todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos números naturais. Os números naturais é representado por essa letrinha N aqui. Existe uma outra maneira de você representar o conjunto dos números naturais. Dessa forma aqui. Observe que todos os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. O número 1000 é um número natural, o número 2020 é um número natural. Depois dos números naturais, existe esse conjunto maior aqui, que possui os números naturais, mas que possui outros elementos que não estão nele, que são os números negativos. É o -1, é um número inteiro, o -2, o -3. Todos esses números são chamados de números inteiros, tanto os números naturais, os números que pertencem ao grupo dos números naturais, quanto esses novos elementos aqui com um sinal negativo. Eles são representados por essa letra Z, e são chamados de números inteiros. Então, se os números naturais eu posso representar como 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, os números inteiros vai acrescentar uns números aqui para trás, antes do zero, porque números negativos estão antes do zero. Então, os números inteiros eu posso representar dessa maneira, tá? Z é igual, aí vem as reticências, representando que isso aqui é infinitamente negativo para a esquerda, e aí vai vindo -4, -3, -2, -1, 0. A partir daqui já começam os naturais de novo, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? Bom, beleza. Já conheço os números positivos, que são os números naturais. Conheço os números inteiros, que tem tanto os positivos quanto os negativos. Mas aí eu me pergunto, qual o número que está entre 0 e 1? Quem eu colocaria entre 0 e 1? Existe algum número que representa isso? Existem. E vários, inclusive. Um deles é o 1 sobre 2. 1 sobre 2 vai dar 0,5. E 0,5 está entre 0 e 1. Esse número, que é quebrado, é uma fração. Ele é uma parte de um todo. Todos os números que são uma parte de um todo são os números racionais. Esses números racionais sempre são representados como uma fração. E quando eles não estão como uma fração, estão como um número de vírgula, eu consigo transformar ele em uma fração. Então essa é a principal propriedade dos racionais. É eu conseguir transformar um determinado número em fração. Então se o meio, o 0,5 é 1 sobre 2, 1 dividido por 2, e eu posso provar isso daqui, vamos calcular aqui, vocês vão ver o seguinte, se eu pegar o 1 e dividir por 2, vai dar 1 dividido por 2 não dá, então tem que acrescentar o zero com uma vírgula, e aí vem outro zero para cá. 10 dividido por 2 dá 5, resto 0. Então, na divisão, 1 por 2 deu 0,5. Então, eu conseguiria transformar esse 0,5
de volta na minha fração 1 sobre 2. Outro exemplo de número racional é o menos 0,5. Se o 0,5 é racional porque eu consigo transformar ele em uma fração, o negativo dele também é racional, o menos 0,5. Existem outros números também que eu posso ter como racional. Então, além do meio e do menos 0,5, podemos também ter as chamadas dízimas periódicas. São o número 0,333 e essa reticência aqui significa que esse 3 está se repetindo infinitamente. Esses números aqui, chamados de dízimas periódicas, é possível transformar ele em fração. Então, por conta disso, eles também se caracterizam como números racionais. Dízimas periódicas, eles possuem esse nome porque existe um período ali de números que se repete. Nesse caso, é o 3. O 3 é um número que está se repetindo. Em um outro vídeo, eu posso estar trazendo para vocês como a gente passa uma dízima periódica para uma fração, mostrando que de fato ele está nesse conjunto. Mas não é o foco do vídeo de hoje. Bom, notem aqui que eu representei os racionais, que é representado por essa letra Q aqui, contemplando todos esses números, tanto os inteiros quanto os naturais. Por quê? Os inteiros e os naturais também são racionais. Eu consigo escrever o 1 como se fosse 1 sobre 1. Eu consigo escrever o 2 como 2 sobre 1. O menos 1 como menos 1 sobre 1. Eu consigo escrever eles como uma fração. E não vai alterar nada. Então, eles também são racionais. Então, uma forma de representar todos os elementos dos conjuntos racionais é um pouquinho diferente dos naturais inteiros. Já que eu estou falando de uma razão, de uma divisão, vai ter essa divisão na nossa representação. Observe, os racionais, representado pela letra Q, é igual ao conjunto de todos os elementos P dividido por Q, P e Q são números. Quem são esses números? Qualquer número pertencente a que conjunto? Dos inteiros. É isso que eu estou dizendo aqui. Que qualquer elemento que eu pegar de P e Q, dividir um pelo outro, eu tenho um racional. A única exceção, o Q. O Q ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. Eu posso ter zero dividido por alguém, mas alguém dividido por nada, não dá. Eu não consigo pegar uma pizza e dividir para ninguém. Aí eu pergunto, quanto que cada um ganha? Sei lá, não tem ninguém, entendeu? Então, não dá para quantificar essa divisão. É diferente de eu ter 0 pizzas e dividir, sei lá, para 5 pessoas. Quantas pizzas cada um vai comer? 0, porque não tem pizza. Então, eu consigo ter uma divisão de 0 por um número, mas não consigo ter um número dividido por 0. Olha aqui agora o nosso conjunto aqui em cima. Eu coloquei a parte aqui dos racionais por uma única razão. Não tem nenhum elemento daqui que pertença aqui. Não tem nenhum elemento irracional que pertence aos racionais. Ele tem esse nome irracional exatamente porque ele não é racional. São todos elementos que não são racionais. Eles estão fora desse grupo aqui. E são representados pela letra I. E quem são esses números irracionais que não estão lá nos racionais? São todos os números que eu não consigo formar uma fração, formar uma divisão de um inteiro por outro inteiro. Que números são esses? São as nossas dízimas não periódicas. Um exemplo aqui é o nosso π. O π é uma letra grega para representar um número. Esse número aqui é o 3,141572 e assim por diante. Ele não
tem uma repetição de números. Então, já que ele não possui essa repetição, ele não é uma dízima periódica. Se ele não é uma dízima periódica, ele não pode ser um racional. Tá? Por isso que ele está nos irracionais. Outro exemplo de irracional é a raiz quadrada de 2. Vou mostrar aqui na calculadora para vocês. O 2, eu vou tirar a raiz quadrada de 2. Olha o que acontece. Olha o número que deu. 1,4142135. Isso daqui, a calculadora parou aqui porque ele não tem mais espaço para colocar número, né? Mas isso aqui é infinito. E além de ser infinito, não tem uma repetição de números. Então, esse número é chamado de irracional. Ele não consegue ser uma dízima periódica. Ele é uma dízima não periódica. Então, ele não contempla os racionais. Tá? Bom, juntando os irracionais com os racionais, a gente obtém todo esse conjunto maior aqui, que é o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Então, como que eu poderia representar o número dos irracionais? Bom, se R é a junção dos racionais com os irracionais, eu posso ter que os irracionais é a subtração dos reais menos esse grupo aqui dos racionais. Se eu pegar todos esses reais aqui e subtrair os racionais, tirar essa parte aqui e não ter mais ele, quem sobra? Os próprios irracionais. Então é assim que a gente define um irracional. É todos os números reais menos os racionais. Tá? Não existe um elemento aqui que não seja racional ou irracional. Tá? Todo real ou ele vai ser racional ou ele vai ser irracional. Aí, sendo racional, ele pode ser inteiro, ele pode ser natural. Aí vai depender do número. Tá? Obedecendo essas leis aqui. Tá? E os irracionais são representados por reais menos racionais. Os reais é o quê? É a junção, né? É a junção dos racionais com os irracionais. Só que nos conjuntos, juntar elementos de um grupo com outro não é o símbolo de mais, e sim o símbolo de união. Em conjuntos a gente usa esse símbolo aqui para somar os elementos de um conjunto com o outro. Você junta os elementos de um conjunto com o outro. Tá? E aí você tem os racionais unido com os irracionais, você tem os reais. E se eu tivesse esse número aqui, professor? Raiz de menos 2. Bom, a raiz de menos 2, ela não existe nos reais. Não é possível transformar esse número aqui, não pertence nem aos racionais nem aos irracionais. Ele não existe no grupo dos reais, então ele fica aqui fora mesmo. Tá? Então, toda vez que vocês verem um número da raiz quadrada de um número negativo, ele não é real. Tá, gente? Bom, com isso eu encerro o vídeo de hoje. Agradeço a todos que puderam assistir. Peço que curtam aí o vídeo, compartilhem com seus amigos. Agradeço a colaboração de todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.